Boa noite a todos vocês, meus amigos. Quero pedir licença para que a gente possa, nesse momento, juntar as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas experiências, para que a gente possa ter esse momento de um bate-papo descontraído sobre esse tema e que talvez para alguns tenha bastante interesse, para outros já algum conhecimento também, possa contribuir também conosco nesse momento. O meu nome é Carlos, eu faço parte aqui desse grupo. Eu gosto de chamar aqui de uma escola, porque a gente todo dia aprende alguma coisa. Então, para mim, é um grupo escolar, onde a gente sai das nossas casas com as nossas intenções, com os nossos desejos, com as nossas necessidades, e nos juntamos também com outras pessoas que buscam em situações parecidas, similares ou bastante específicas. Mas aqui todos nós somos muito bem-vindos, né, para os nossos trabalhos, para aquilo que a gente entende que é o exercício da nossa mediunidade, que é o exercício da nossa compaixão, da nossa amorosidade. Então são elementos indispensáveis para que a gente possa oferecer alguma coisa a alguém, que a gente seja minimamente amoroso e compassivo. E a gente só percebe isso quando a gente está nessa lida, está nesse contato. E aqui a gente não está falando só das questões espirituais, porque a doutrinação, a orientação espiritual, ela às vezes parece mais fácil do que você fazer uma orientação ou um encaminhamento para alguém encarnado. Aqui alguém já teve experiência de fazer alguma orientação para algum espírito desencarnado? Quem teve, levanta a mão. Mais pertinho? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui alguém já teve alguma oportunidade de fazer alguma orientação para algum ser encarnado? Quem teve, levanta a mão. Aqueles que não levantaram a mão não teve chance nenhuma, nem de encarnado, nem desencarnado. Todo mundo tem, gente. Todo dia nós estamos fazendo alguma coisa por alguém, neste plano ou no plano espiritual. Então, é só para sentir onde é que pode ficar algum grau de dificuldade ou de facilidade num aspecto ou no outro. Tá? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a apometria, que é um trabalho que a gente faz aqui nessa casa, um trabalho que ele não foi elaborado por mim, é um trabalho que já vem sendo atualizado todo dia, né, em todo momento, por equipes bastante especializadas que justamente fazem a pesquisa de como é que estão essas questões no plano espiritual. Para que a gente tenha um pouquinho de consciência disso, a gente também tem que perceber algo assim. Nós estamos hoje aqui, neste grupo de assistência fraterna, nós estamos nos estruturando, ou estamos estruturados, fazemos os trabalhos assistenciais, aqueles que nos são possíveis fazer, ou seja, nós estamos nos organizando de alguma forma para o exercício fraterno da nossa boa vontade. E no plano espiritual, aqueles que são contrários a isso, será que eles também estão se organizando ou não? Estão, né? E diante disso, né, vai requerendo que nós também estejamos cada vez mais atentos a essas questões. Então, algo que talvez nós aprendemos a fazer ou nos estimulou a fazer em algum tempo, aquilo talvez não nos sirva mais. Nós precisamos ser muito mais especiais, muito mais integrados, muito mais inteiros com o propósito, né? Com as intenções que nós carregamos, afiadas, afinadas e ajustadas com aquilo que é o coletivo. Aqui a gente deixa o nosso aspecto individual, aqui nós vivemos a experiência do coletivo, porque se não for assim, nós costumamos ser identificados como uma consciência divergente. Eu venho aqui e fico pensando se eu desliguei o fogo. Eu venho aqui e fico pensando que aquela mensagem que está sendo dita aqui poderia ser ouvida por alguém que ficou em casa, por alguém que eu conheço. A
minha mente, nessas horas, ela se desprende desse local e ela vai ao alcance de saber lá onde, né? Que distância a gente consegue percorrer com o nosso pensamento. Então, estando conscientes dessas atividades, da necessidade da gente manter nossa consciência no momento presente, é que eu convido vocês a também, nesse momento, enquanto estamos aqui, estejamos presentes, de consciência, de corpo, para que as nossas atenções elas sejam voltadas para esse aspecto do aprendizado, para esse aspecto desse momento de estudo, desse momento em que nós nos abrimos para que algo novo ou algo possa complementar, né, as nossas experiências, as nossas vivências. Então esse é o convite que eu faço para vocês. Estejam presentes nesse momento, estejam comigo. E aí a gente chama de consciência convergente. Então entendam que se nós nos desligamos em algum momento daqui, todas essas correntes que nós estamos aqui, desde o início, fazendo pela leitura do Evangelho, pela orientação, pelas doutrinações, por esse encaminhamento, elas estão meio que perdidas. Então pensem, se eu estou aqui, faço parte desse grupo, estou presente, a minha responsabilidade com todo o grupo é manter a minha consciência nesse local. Se eu me disperso, eu corro o risco de deixar que o meu irmão que está sentado do meu lado também se dispersa. Ele não vai receber aquilo que a gente vai chamar aqui dos fluidos curadores, aquilo que a gente vai chamar de uma integração maior. Nós precisamos estar com essa consciência, que nós sejamos então, que a nossa consciência seja convergente e não divergente. E eu preciso dessa consciência convergente até para facilitar esse encaminhamento, facilitar essa condução. E a gente, quando trabalha na apometria ou qualquer outro trabalho que seja mediúnico, um dos requisitos importantes e necessários é que todos os trabalhadores estejam sempre com a sua consciência naquele trabalho. Não dá para ter dispersão. Isso é o ponto que nós estamos treinando a nossa consciência, treinando a nossa capacidade de concentração, de vivenciarmos o momento presente, para que o nosso trabalho não tenha a chance de se desequilibrar. Nós estamos trabalhando, assim como a gente disse um pouquinho antes, com a estruturação espiritual de um campo ou de conhecimentos negativados, talvez um pouco mais avançada do que a nossa proposta hoje de caminhar para o nosso equilíbrio. Quando a gente vem aqui e inicia um trabalho, seja ele como assistido, seja ele como um médium, uma atividade que a gente vem realizar, tem um tempo de demora para a gente poder sintonizar com a energia da casa, para a gente aprender como é que aquilo funciona, e nós também temos as nossas demandas pessoais. Muitas vezes somos expostos a alguma atividade, ou algum encontro, ou algum trabalho espiritual que nos desequilibra, que tira de nós as poucas ou forças que nós temos, né? Então, temos também uma série de questões que a gente precisa lidar. Quem ainda está nesse processo, ainda está trabalhando, ajustando as suas energias com a casa, com o trabalho, e vai chegar. É só não desistir, né? Porque as intenções daqueles que não querem que estejamos aqui também são grandes, mas a nossa vence, a nossa sempre é maior. Tanto que eu estou orando para vocês, vejo essa casa cheia, e é uma alegria estar aqui entre vocês, sentindo essa energia que vocês estão me entregando, e isso é muito importante para o palestrante, importante para a energia dessa casa. Todo o trabalho que aqui é feito não precisa de uma sala fechada para começar uma apometria, não precisa de uma sala fechada para começar o reiki, uma sala fechada para começar a desobsessão. O trabalho já está acontecendo desde o momento em que nós nos ligamos a esta casa. Essa casa é o farol que direciona, o farol que caminha. Então, todas aquelas energias desequilibrantes que nós trouxemos conosco já são tratadas enquanto nós estamos aqui, como ouvintes, né, dispostos que isso aconteça. Então, sempre pensem no seguinte: hoje eu vou ao centro, eu vou ser tratado, eu vou tratar de alguém, mas pensem em vocês. Pensem naquilo que é a sua necessidade nesse momento. Deixem aqueles que são os demais familiares, que também estão necessitados.
mas esse é o momento que vocês escolheram para estar com vocês. Isso é muito importante para qualquer processo de tratamento, para a gente não dispersar também e nem desperdiçar essa oportunidade, né? A gente começa a falar um pouquinho da apometria, pela origem dela. Deixa eu ver se está certo aqui. Está ligado? Obrigado. Bom, esse termo apometria, ele foi cunhado pelo médico, chamado José Lacerda de Azevedo. É brasileiro e ele viveu no Rio Grande do Sul por um bom tempo e lá ele estudou bastante sobre a apometria, né? As experiências que ele vivenciou através de congressos médicos, né? E a apometria ela acabou sendo fundamentada ou formada ou fortalecida dentro de um hospital espírita que tratava de doentes mentais. Então, ali ele teve a chance de desenvolver muito mais a sua atividade, trabalhando com esses pacientes que eram doentes mentais. O termo apometria tem também do latim, apo e metro, que é além de, uma separação, né? E metro, medida. Então, além da medida, é uma separação, é um distanciamento. E como é que o Dr. Lacerda percebeu que isso era possível? Ele, casado, chegou em casa e aplicou uma técnica, né, que a gente chama de desdobramento na esposa dele. E essa esposa, então, voltou depois desse processo de desdobramento. Ela despertou e disse assim: eu fui levada para um plano espiritual, onde eu visitei uma situação assim, era um hospital, e eu fui cirurgiada lá por uma questão que eu tinha de necessidade, e voltei para cá. E aí ele começou a pensar o seguinte: esse desdobramento, esse distanciamento, né, é um momento em que todos nós aqui desdobramos, tá, gente? Só para vocês saberem que isso não é uma novidade. Quando nós dormimos, o nosso sono, ele permite que nós estejamos desdobrados. O que significa isso? Significa que a nossa parte espiritual se desprende do nosso corpo físico e vai fazer algumas viagens. Algumas a gente lembra, algumas outras não. E que viagens que o nosso espírito vai fazer, estando desligado do nosso corpo físico? Vai fazer aquelas que as nossas vontades, os nossos desejos físicos não conseguem saciar. Então a gente pode ir para vários lugares bons e às vezes nem tanto. Então tudo aquilo que é nutrido por mim, do meu desejo, da minha vontade, do meu estado consciente, quando eu desdobro, eu vou visitar aqueles lugares, vou encontrar pessoas ou seres, né, que estão na mesma sintonia, na mesma vibração. Mesmo que quando eu despertar no dia seguinte, eu não me lembre de absolutamente nada. Mesmo que eu fui, posso me acordar cansado, posso me acordar exausto, mas eu visitei alguns lugares que, em sã consciência, talvez eu não tivesse coragem de fazer. Mas durante o sono a gente vai. Tá? Então não adianta nada a gente rezar à noite e dizer assim, ajoelhar, dizer, pelo amor de Deus, eu quero dormir bem, eu quero ir para a biblioteca espiritual, eu quero estudar com o Bezerra de Menezes, eu quero estudar com o Chico Xavier, Só que lá no fundo, as minhas intenções, o meu desejo, o meu vazio, ele me leva a lugares completamente diferentes. E aí a gente volta, e não foi para escola nenhuma e aprendeu muito pouco. Então isso é o desdobramento. Então qual que é a ideia da apometria? Quando a gente pensa assim nas cirurgias espirituais que acontecem, e gente, antes de mais nada, eu não vou aqui, já vou até dizer antecipadamente, a apometria não é a solução de todos os problemas da nossa vida. A apometria não vem substituir absolutamente nenhum outro trabalho, seja ele terapêutico, seja ele espiritual, que já acontece nas casas espíritas. É um caminho, é uma outra forma também de se fazer um atendimento espiritual. Okay? Então, não venhamos com esse conceito de que a apometria vai substituir tudo, porque na verdade não é assim. Tá? Então, ele é mais um trabalho à disposição também, né, da comunidade, daqueles que têm necessidade para isso.
Então, a ideia de quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, que a gente tem nos conceitos gerais, o médico, né, o espírita, pode fazer uma aproximação do médium e fazer cirurgias ali, numa maca, numa mesa, né? A apometria, quando ela trabalha com esse conceito de à distância, a ideia é de que, né, uma vez desdobrado o assistido através dos comandos, e uma vez desdobrada a equipe de trabalhadores, nós estamos trabalhando no plano espiritual, todos desdobrados, e é ali que está acontecendo o tratamento. Tá? Essa é um dos pontos que marcam a diferença. Vocês entenderam? Sim? Sim. E aí, então a gente vai falar dos desdobramentos dos corpos espirituais. E o que são eles, né? Todos nós temos. Todos nós temos corpos espirituais. Todo mundo aqui já ouviu falar de perispírito? Todo mundo já ouviu falar, né? Então esse conjunto todo, né, que forma o perispírito, que forma o espírito de cada um de nós, ele também tem camadas, né? Assim como um corpo físico também tem órgãos que sustentam, que equilibram, a parte espiritual nossa também tem algumas camadas, que são divisões desses corpos espirituais. E os corpos espirituais nada mais são, né? Não que isso não seja importante, mas é um veículo de comunicação da alma. Os nossos corpos espirituais são aqueles que levam as comunicações da nossa alma. São as estruturas do espírito, né? Então, como é que esses nossos corpos espirituais são assim definidos? Corpos espirituais, a gente então tem são 6 corpos espirituais acima, não vou dizer acima porque vai dar ideia assim, então eu tenho o corpo físico aqui, o duplo etérico aqui, o corpo astral um pouco mais acima, mas é como se fossem camadas que nós temos, né, além dessa que nós conseguimos enxergar, que é o nosso corpo físico. Né? Nessa representação que nós escolhemos estar, né, nós definimos como corpo físico, nosso agregado físico. Quando a gente faz o desdobramento através das técnicas na apometria, nós então vamos trabalhar os corpos espirituais que são possíveis de se acessar na apometria. O duplo etérico, que é o próximo, né, mais próximo do corpo físico, normalmente é onde também estão localizados os chakras, né, localizadas no campo mais energético, mais próximo do corpo físico. O corpo astral, o outro corpo também que carrega as nossas emoções, né, que carrega esse estado mais emocional. A gente tem ali uma divisão entre mental inferior e mental superior, mas isso não é no sentido do mental que nós conhecemos do corpo físico, né? Isso é uma estrutura de uma camada dos nossos corpos espirituais. Corpo búdico e átmico, normalmente eles não são acessados durante um trabalho métrico, porque ali, o corpo búdico é onde tem os nossos registros, né, de todas as nossas experiências encarnatórias que nós já vivenciamos em outras vidas. É como se fosse um arquivo especial, onde essas experiências estão guardadas. Elas não são possíveis, ou não são fáceis de serem acessadas, né? E o corpo átmico é a nossa luz, né? Aquilo que de onde nós viemos. Todo mundo fala dessa origem, volta à casa do Pai. É esse corpo átmico. Todos nós aqui, independente da nossa vontade ou não, nós também somos luz. Tá? Agora pensem numa lâmpada que está empoeirada, que ao longo do tempo ela foi permitindo que algumas sujidades, alguns obstáculos pudessem ter sido depositados sobre ela. Como que fica a luz dessa lâmpada? Fica fraca, fica difícil de você enxergar, fica difícil de você se mostrar. Se a gente fizer uma analogia conosco, quando a gente pensa que a minha luz também está embaçada, né, por escolhas que eu fiz durante a minha existência, dessa ou de outra, situações que eu vivencio, que podem estar mais aí próximas de um campo
ideia de que a nossa luz está também embaçada? Sim. Tem momentos em que a gente sente que a nossa luz está projetada, está grande, não tem? Sim. E tem momentos que a gente sente que a nossa luz não está tão projetada assim. E é nesses momentos em que a gente vai percebendo que nós viemos desse lugar. E é para onde nós estamos, de alguma forma também, nos esforçando através da nossa experiência de vida, né? Através do autoconhecimento, através das possibilidades que a gente vai acessando e voltando para esse corpo átmico, para esse corpo mais luminoso, né? Que é esse estado de luz plena. Todo mundo aqui concorda que é luz? Sim. Ou alguém acha que é só sombra? Todos nós somos luz, todos nós representamos. Elas podem estar assim na atuação plena, né? mas a gente tem essa luz. E a gente percebe que quando a gente tem alguma atividade, algum trabalho, algum estudo, quando a gente começa a acessar conteúdos, né, conteúdos mais elevados, a gente vai percebendo que essa luz ela modifica, né, modifica não só a visão do outro, mas a visão nossa também. Existe um aspecto aqui muito interessante, que essa luz ela não serve para nos orgulharmos de tê-la, né? Não é a luz que nos diferencia do outro que não tem. Não é a presença da luz em mim que me diferencia da ausência da luz no outro. Então, quem já percebe a luz em si próprio é aquele elemento que vai auxiliar o outro na sua retirada daquelas couraças, daquelas estruturas que estão ainda de alguma forma impedindo que aquela luz possa se manifestar. É desafiador ou não é? Muito. Muito, né? Mas isso é motivo para a gente desistir, né? Não. Não, né, gente? Ó, eu penso o seguinte sempre: o conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Então, o que a gente vai falando aqui nesses encontros, nessas discussões, eles também servem para nos alertar, para nos despertar para algum estado de consciência diferente do que o que nós temos. Por quê? Se fosse para eu sair da minha casa, vim, né, por esse trânsito que é uma maravilha, só tem meu carro andando na rua, né, mas ninguém. Chego aqui, o estacionamento fácil na porta, né, bem tranquilo. Aí eu chego aqui, já tenho minha ficha reservada para o atendimento, está tudo certo, né? Se fosse para a gente sair da nossa casa, vir até o centro, ouvir as mesmas coisas e nada aqui pudesse nos provocar no sentido de tem algo aí que possa mexer comigo na minha mudança, não faz o menor sentido, gente. Nós não podemos pensar em sair da nossa casa, vir para cá e voltar do mesmo jeito. Nós não podemos pensar em sair das nossas casas, vir para cá e ouvir um reforço daquilo que a gente já tem em casa. Isso é não ter a consciência de que nós somos luz na vida de outra pessoa. Que Isso podemos... também é uma acomodação, né? Porque eu me levanto de casa, venho para cá e faço as mesmas coisas, falo as mesmas coisas que eu já falo em casa, no meu evangelho no lar, né? Na discussão de algum tema mais comum, né? Vir para cá significa ter a expectativa de algo que nos provoque, que nos movimente para alguma coisa, né? A gente chama isso de um conteúdo psicoeducativo. Então não dá para a gente sair de casa, vir para cá, ouvir a mesma coisa, é como se a gente só aceitasse aquilo. Algo que é diferente talvez dos nossos conceitos, que a gente está acostumado, às vezes provoca alguma coisa em nós. Pode provocar uma revolta, pode provocar também um ânimo, pode provocar também um desânimo, né? Mas é interessante que a gente comece a se perceber, é o autoconhecimento. Eu começo a me perceber onde eu estou, o que eu vivencio e o que está me provocando a sair desse lugar, né? Desse lugar que é um lugar de acomodação. Não vou nem dizer que é de conforto, porque ninguém está confortável fazendo a mesma coisa todo dia, ouvindo a mesma coisa todo dia. Vamos avançar um pouquinho aqui. A proposta do caminho pela apometria é justamente essa. Então, o que a apometria pode fazer? Ela pode acessar alguns campos de conhecimento, que são as estruturas dos corpos espirituais, como a gente disse ali antes, né, através do desdobramento, também já comentado,
ou pode ser pela abertura da frequência. Isso são comandos que a gente, durante o trabalho, realiza. Por que isso acontece? Nos permite, né? A pessoa que aceitou, olha, você que vai ser atendido pela apometria, isso aqui não muda nada, gente. Ninguém pega um bisturi e vai abrir uma frequência fisicamente na pessoa. São comandos que são dados de forma verbal para que nós possamos acessar os corpos espirituais dessa pessoa, né? E quem é que pode acessar os campos espirituais dessa pessoa? O grupo mediúnico que está trabalhando, que foi treinado para isso, né? Então, é como se eles fossem os investigadores, né? É como se você chegasse ali e trouxesse a sua queixa, o seu problema, e aí a gente diz, olha, se acalma nesse momento, né? Só aceita esse tratamento, e aí o que a gente vai fazer é a busca daquilo que está em desarmonia, em desequilíbrio, né? E eu escolhi estar nesse estado? Não, né? Não escolhi estar desarmonizado, estar com medo, não escolhi também às vezes não saber nem o que eu quero, a gente está meio perdido, né? Então a apometria, ela vai acessar essas estruturas que estão de alguma forma nesse campo de conhecimento de cada um que é assistido, né? Até para que a gente consiga fazer o que? Os tratamentos, né? E esses campos que estão desarmônicos, eles não são só dessa vida, eles são de vivências anteriores. E aqui todo mundo já sabe que nós vivemos experiências anteriores, certo? Sim. Alguém que não viveu, é a primeira vez que está vindo aqui nesse planeta, como encarnado? Não, né? Acho que todo mundo tem consciência disso. Quer perguntar, Rogério? Uma pergunta. Você falou com relação a experiências do passado ou de outras. Pode ser dessas também? Nessas também. Mas eu te pergunto, de outras vezes, qual a diferença dessa para registro lá do grupo? A gente não pode acessar. O registro público. É o registro que estão lá no corpo espiritual, no corpo fútil, eles são os registros da nossa história de encarnação. Ali não tem desarmonia. E nenhum trabalho ainda apométrico a gente conseguiu ou viu alguém conseguindo acessar esses registros. Por quê? As desarmonias, Rogério, para todos, elas estão mais ou menos ali até o mental superior. Tá? Acima disso, digamos que já é a nossa parte mais luminosa. Tirando essas camadas que nos impedem disso, e à medida que a gente também vai evoluindo como espírito, né, nós vamos perdendo. Nós deixamos de ter o corpo físico, vamos deixar de ter o corpo astral, vamos deixar de ter o mental superior, o mental inferior. Em algum momento, na plenitude, seremos só o corpo búdico, seremos só Atma, né, que é justamente a experiência que Cristo vivenciou. Né? Para que ele pudesse reencarnar, ele teve que recompor todas aquelas estruturas. Então, dizem que o sofrimento de Cristo não foi na crucificação, foi justamente na formação de todos esses outros corpos que ele já não tinha mais, aceitando vivenciar a experiência como encarnado. Então, para a gente ver que essa limitação, né, quando a gente fala estou aprisionado, né, estou limitado ao corpo físico, mas isso não é um estado para que a gente justifique as nossas limitações, né? Então nós somos uma luz que estamos temporariamente aprisionados no corpo físico, mas a luz existe, nós somos luz, né? Então, Rogério, o corpo búdico, em algum momento a gente vai viver essa plenitude, né? E eu acredito que todos nós vamos nos encontrar em algum momento e a gente vai ainda lembrar desse encontro aqui, falar, lembra quando a gente estava lá naquele lugar, a gente ainda era só um corpo físico, né? Quanto tempo passou, né? Para que a gente pudesse chegar até aqui, e chegamos. Sim. O corpo búdico é a mesma coisa que os registros acásticos? Ou não? Os registros acásticos ainda você consegue fazer uma interação com ele, né? E aí a gente vai, não vou falar sobre registros acásticos, mas não é nesse lugar que eles ficam, né? Ô Carlos, e sobre a questão que você falou sobre acessar, a gente
gente tem alguns casos aqui de pessoas que querem o tratamento para terceiro, né? Quer que faça o tratamento da apometria para terceiro. Explica um pouco sobre isso, por favor. Explica. A gente precisa da permissão para acessar o campo. Sim. Quem pode dar essa permissão? Gente, todos nós que estamos aqui, por algum momento a gente talvez pudesse ter pensado na ideia de que no centro espírita se faz milagre, se faz uma transformação nossa. Como a gente fica olhando para vocês, tem muita gente que eu vejo que está sempre aqui no centro, vindo aqui, né? Para vocês que já estão vindo mais vezes, vocês foram percebendo que o milagre ele vai acontecendo aos poucos, e talvez ele seja mais de dentro para fora do que de fora para dentro, né? E a gente às vezes vem com uma demanda bastante grande, né? Por nós, né? Por nossos filhos, por nossos pais, por aquele que a gente ama, que a gente não gostaria de ver numa turbulência, num sofrimento. Mas assim como a apometria e todos os outros trabalhos, nós precisamos da permissão daquele que será assistido para isso, né, acontecer. Outra coisa, a gente pode acessar os campos, a gente pode acessar os registros que possam estar desarmônicos, fazer ali algum movimento, mas se a pessoa que também está procurando ajuda não der um passo na mudança, muitas coisas vão ser voltar, vai ser do mesmo jeito. A gente vai no médico e o médico diz assim para nós: vou te dar um remédio para que você tenha uma melhora aí nas suas vesículas, né? Porque elas estão muito sobrecarregadas. E eu vou te sugerir, né? Não vou te obrigar, mas vou sugerir que você não coma mais carne gordas, que você evite gorduras. Ah, tá bom, doutor. Aí você vai, toma medicação, você melhora. E aí, 2 anos depois, você está de novo: doutor, estou com minha vesícula de novo, está no mesmo estado. O que o médico diz para nós? Evitem comer carne gordas. E o que aqui dentro do trabalho espiritual, todas as equipes que dão assistência também falam? Evitem pensamentos negativos. Evitem as influenciações que podem colocar você de novo nesse mesmo estado em que você chegou aqui. E o que a gente faz? Às vezes nem 1 ano depois, né, Carla, já volta. Ah, lembra aquele problema? Está aqui de novo, né? Então, gente, não adianta a gente tentar fazer uma transformação, né? Eu gostaria muito, né, de, por exemplo, agora fazer um trabalho coletivo aqui e dizer para vocês que vocês pensassem no problema que vocês quisessem resolver da vida de vocês, e que por alguns comandos a gente conseguisse fazer essa mudança em todos vocês coletivamente. E eu acho que isso seria um grande presente, né? Para uma pessoa como eu, encarnado, simples, né? Um poder grande, né, de transformação, e para vocês também, um grande mérito, né? Mas aí a gente olha para cada um de vocês e a gente pensa assim: mas e se o fato de eu estar passando por esse problema também é uma forma de me conduzir para um estado melhor? Se o fato de eu estar com essa doença ou com essa questão, né, que pode ser espiritual, pode ser emocional, é também um fator que vai me conduzir para algum grau de autoconhecimento e que possa ser uma transformação mais legítima. Gente, não seria nada legítimo fazer aqui uma cura coletiva, né? As curas coletivas já existiram, foram, mas para dizer, naquele momento em que Jesus tocava, curava, que ele realmente tinha, né, esse poder. Mas as pessoas também se faziam merecedoras disso, né? Para que a gente se torne merecedor dessa transformação, a gente também tem que fazer um movimento aí, né? Nós não estamos naquele momento das curas coletivas e milagrosas, porque elas não existem, né? Pode existir temporariamente, mas para se manter, eu preciso fazer alguma mudança em mim, né? E é esse movimento que eu preciso fazer, movimento físico, mental e espiritual, né? É um coletivo. Talvez a gente não
gostaria de ouvir isso, né? Mas é necessário que cada um de nós tenha essa consciência de que a gente, e às vezes o movimento ele é demorado, né? Mas eu já estou fazendo há tanto tempo, ainda preciso ir mais vezes, né? Quem vai dizer isso? Quem é que vai medir isso? Quem? Nós mesmos, né, gente? Ninguém precisa medir isso de nós, né? Não dá para a gente ter uma reunião e falar assim, vê se eu já estou na medida certa, se eu não preciso mais vir. Isso, a gente não está obrigando as pessoas a virem para uma casa espírita. Ninguém que está vinculado, obrigado, né, a fazer nada. Mas se encontra aqui algo que faz sentido para o seu processo de mudança, para a sua melhora, para a sua estabilidade, é aqui que a gente vai ficando, né? Aqui tudo bem? Perguntas? De vidas passadas, a gente pode pensar assim, mas eu estou sofrendo uma questão nessa vida agora, né, que parece que está forte para mim, algo que aconteceu comigo. Essas ressonâncias de vidas passadas, e mais ou menos assim eu vou tentar trazer para vocês, talvez vocês já conheçam, me ajudem se isso já for algo conhecido. Por exemplo, nós experimentamos, vamos fazer o seguinte, a gente está numa encarnação anterior e a gente vivenciou um trauma, tá? Pode ser um trauma nosso, tá? Em que a gente caiu num buraco e de repente aconteceu da gente ficar ali e perdeu a vida, né? Na próxima vida, se esse trauma ainda tiver uma oportunidade de criar uma ressonância conosco, tendo um buraco, ou no sentido dentro de alguma coisa que pode dar para nós uma fobia, vem essa lembrança. É como se fosse algo que nos remetesse, né? E a gente não vai ter essa clareza. Nossa, eu acho que eu já morri caindo dentro de um buraco. Essa clareza a gente não tem, mas a gente vai ter medo, a gente vai ter uma sensação de pânico, né? E isso acaba interferindo e atrapalhando muito a nossa vida. Então é uma ressonância de uma experiência de vida passada que reverbera na vida presente. E aí é o momento em que, pela abertura, né, das frequências, dos corpos espirituais, a gente consegue acessar aquele momento. Só que tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar o seguinte, deixa eu ver se está aqui. Só abrir o negócio. Para a gente ter uma ideia, uma frase aqui que depois eu volto lá atrás. A gente não muda os fatos. Eu não tenho como voltar lá e regredir aquela pessoa para fora do lugar. A gente não muda fatos, gente. Absolutamente nenhum trabalho apométrico e nada na nossa vida. Os fatos, eles vão continuar existindo. Mas o que a gente pode trabalhar são as percepções desse fato. E é justamente aí que entra o grande trabalho que se faz de uma modulação, de uma transmutação, de uma energia, de um pensamento que é recorrente em algo que está negativado. Atrapalhando a revolução. Atrapalhando a evolução, atrapalhando o andamento, né? Eu quero fazer toda a borboleta, porque eu tenho pânico de borboleta. É uma oportunidade. Põe na lista de novo. Sei lá com Bom, quando a gente faz o desdobramento do ser, então, lembrando que a gente não faz a mudança desses fatos, mas a gente transforma as percepções. Nós temos os medos, os traumas, as obsessões, limitações, crenças, a gente tem pensamentos recorrentes. Quem que tem pensamento recorrente? E são todos eles positivos, né? Todos, de muita luz. Sim. Vocês têm ideia de quantos pensamentos a gente tem por dia? mais de milhões. Alguém já contou, né? Alguém já contou quantos pensamentos a gente tem em média por dia. Existe um registro aí que diz que a gente tem em média 20 mil pensamentos por dia. 20 mil. Não é 20 mil reais, é 20 mil pensamentos. Pensou? Ia ficar rica, hein? Agora, o que a gente pensa na força do pensamento? Eu acordo hoje e tenho um pensamento bem especial que eu gosto de todo dia de ter, que é, eu levo o espelho e falo assim, você está feio, você está gordo, você está acabado, né? E aí, assim, amanhã eu acordo, mesma coisa, nossa, parece que você nem dormiu, você está muito feio, você está muito acabado. E todo dia, dos 20 mil, eu tenho sempre um especial que eu gosto de ter, né? Que é aquele que é motivador, né?
Então, gente, eu queria muito convidar vocês também a pensarem sobre isso, né? Vigiar os pensamentos, aquele vigiar e orar não é para a gente ficar numa porta, né? Cuidando para quem vai entrar, né? A porta pode estar em qualquer lugar nosso, né? Um chácara, um olhar, né? Uma fala. Essa entrada, para a gente cuidar dos nossos pensamentos. Vocês não têm ideia, se vocês nos ajudassem a manter os seus pensamentos um pouquinho mais equilibrados, né, a gente trabalharia um pouquinho mais rápido também. Porque o maior bloqueio que a gente tem quando a gente vai fazer é o pensamento recorrente. E o pensamento recorrente a gente chama ele de um polo. Se eu tenho um pensamento recorrente muito negativo, eu tenho uma polarização, eu tenho um polo negativo que está sobrecarregado. Eu estou mandando pensamento negativo para ele lá. O que a gente tem que trabalhar é essa despolarização, retirar aqueles pensamentos, né, que estão ali recorrentes, para tirar esse polo negativo e tentar dar uma equilibrada, né? Aí a maioria das pessoas pode experimentar uma sensação imediata, melhorou, foi legal, foi bom, o pensamento não está mais por aqui, né? Outras podem demorar um pouquinho mais, outras podem nem sentir, porque a força desse pensamento recorrente é tão grande que terminou de fazer o atendimento, o tratamento, ele já volta de novo. Aí a gente vem aqui e fala, Carla, estou obsediado. Tem um espírito aqui comandando um pensamento meu. Né? Se tem uma coisa que nós conseguimos controlar, gente, é a nossa mente. Nossa mente. A nossa mente está ligada ao nosso agregado físico. A nossa consciência é algo um pouco mais abrangente. Ela vem lá desde do nosso do búdico, né, até esse momento. Ela não está desperta, mas essa nossa consciência vai levar também todas as experiências que nós estamos vivenciando nessa experiência, como traz as vivências das experiências anteriores. Então, lidar com essas questões é bastante complicado. Nós conseguimos até mesmo calcificar, às vezes, uma estrutura física nossa pelos pensamentos recorrentes. Né? Nós somos muito poderosos. Não somos? Somos também poderosos no sentido contrário, para reverter isso. E é isso que eu gostaria que hoje vocês saíssem daqui pensando nessa possibilidade, né, de que nós, né, investidos desse poder de transformação, e não do mundo, porque na verdade a autotransformação é a melhor de todas, né? A gente não pode transformar o mundo, mas nós podemos transformar a forma como a gente percebe o mundo. E mudando isso, é mudando o nosso pensamento, é saindo dessa polarização, desse polo negatival, para a gente ir para uma frequência um pouco mais elevada. Essa é a grande lição que a gente traz para essa experiência encarnatória. E que a gente consiga despertar minimamente isso em algum ponto, né? Então, mas o que tem que fazer? O que cada um de vocês tem como sugestão para fazer esse movimento de mudar o pensamento? Quero 5 opções. Alguém aqui desse lugar me diga. Diga. Argumentar com você mesmo. Só que argumentar consigo mesmo não pode você ficar só reforçando o que está negativado, né? Argumentar no sentido de equilibrar, né? Alguém mais já faz ou tem uma ideia de que poderia fazer? Não todo mundo de uma vez, só uma. Aqui, Marcelino, depois eu vou lá naquele. Eu faço muito o que o Paulo sempre falava, que é substituir o pensamento negativo por positivo. Isso. Quando você está pensando uma coisa ruim, você substitui imediatamente. Substituir o pensamento negativo por um positivo. Imediatamente. Kelly? Reflexões, repetir alguma coisa, uma frase positiva, alguma coisa que eu acredite, alguma coisa que me traga fortaleza, alguma coisa assim. Legal. Parar, respirar. Respiração, meditação. Eu, quando o pessoal é negativo, na mesma hora eu cancelo, digo um refreio, e penso que é dessa mesma coisa. Mudança do pensamento pelo foco. Gente, tem uma coisa que eu vou dizer para vocês que talvez seja bem simples. Se vocês tiverem um pedacinho de papel em casa, ou mesmo na parede, não vai ficar marcado para sempre, né? Mas talvez seja positivo.
da gente criar o nosso diário de gratidão, de agradecimento. Já fiz, né? Já fiz isso. Isso é muito legal, porque ajuda a gente a lembrar de coisas bem interessantes da nossa vida, da nossa existência, e que a gente às vezes não lembra. Porque às vezes a gente fica procurando algo muito elaborado, né, muito sofisticado, não consigo meditar, não tenho paciência para isso, não consigo dar o comando. Mas uma folhinha para você anotar ali, uma coisa por dia que seja, é bem interessante. Né? É algo que ajuda bem a gente, vou só pensar, pode? Olha, quando a gente escreve, a gente tem 400 vezes mais possibilidade de registrar aquela informação. Então, o nosso cérebro também espera que a gente registre isso de alguma forma, até que aquilo seja uma constância, uma verdade, que seja suave. Diga, Rogério. No meu caso, quando acontece isso comigo, eu faço orar. Oração. Às vezes eu acordo 3 horas da madrugada e com os pensamentos, eu percebo que não é meu. Aí, uma hora que eu nem passo. Mas aí você tem que ter Faça. Na hora a gente não pergunta, não questiona, né, de onde veio e para onde vai. A gente faz aquilo que está na nossa capacidade naquele momento. Então, gente, quando a gente faz esse desdobramento do ser, essas situações aqui podem ser alcançadas, tem a ver com as formações dessa vida ou em vidas passadas, né? Carlos, foi interessante você falar essa questão do pensamento, porque várias pessoas já me fizeram uma pergunta sobre a questão da mediunidade, né? Como eu faço para lidar com a mediunidade e controlar, inclusive, a questão da incorporação. E por diversas vezes eu fiquei batendo na minha cabeça, querendo achar uma resposta que talvez agradasse mais as pessoas. Mas a resposta mais fácil e verdadeira é controlando a mente. Depois que eu entendi que para lidar com a mediunidade, se eu controlar a minha mente, dizendo para ela, né, para minha mente, quem manda no meu corpo sou eu. Então, controlar o pensamento e a mente é o que me fez controlar a mediunidade, inclusive a incorporação, né? De conecta, desconecta, conecta, desconecta. Mas enquanto não entendi isso e não pratiquei, né, no começo, era difícil, mas é interessante falar sobre isso, porque a mente é que vai comandar tudo nosso. A gente pode ter, às vezes, um pouco de dificuldade quando é um caso de uma corporação mais ostensiva, né? Que tem casos, né? Mas também consegue. Eu falo porque eu tinha... treino. É treino. Por isso que a mente ela pode ser treinada. Treinada. Tem uma dada que fala que a mente é uma ótima serva e uma péssima senhora. Então a gente tem que dominar a mente. Não é ela de dominar. E a mente, ela é treinável. Né? Treinável. Podia dar um pouquinho aqui. A gente tem consciência desses nossos meios, traumas, limitações, crenças. A gente pode sentir que tem, mas a gente não tem consciência plena, né, disso. Quando surgiu, qual o vínculo energético, emocional, espiritual que sustenta essa situação do passado ou do presente. Então, essa percepção que a gente também tem, quando a gente fala dessa consciência, né, da nossa mente, ela também vai trazendo esses aspectos para a gente começar a pensar um pouquinho mais nisso. Né? Eu posso não saber qual é o trauma, eu posso não saber qual é a minha necessidade, mas existe sempre uma emoção ou uma sensação que ela predomina. Parece que toda vez que eu me sinto assim, eu me sinto também triste, chateado, me sinto bravo, me sinto irritado. Então, qual que é a emoção que recorrente em mim sustenta esses processos desequilibrantes? Né? Também é algo para a gente poder começar a olhar. Né? Para a gente fazer um estudo de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas sensações. Isso é um autoconhecimento muito necessário para que a gente possa avançar um pouquinho, né, nesse período aí da nossa existência. Carlos, quando você fala lá de desdobramento, depois vai para trás, ele pode acontecer com a gente normalmente andando, simplesmente abrir, você vê uma coisa e você vê que tem alguma coisa relacionada com o seu passado. Você sente que aquela coisa lá no passado provocou alguma coisa. Assim, a água mostra para você esse desdobramento, às vezes é
Aí não é desdobramento, assim, na verdade, quando você tem uma experiência nessa vida e que ela te faz sentir um choque maior, como se fosse mesmo uma ligação, depende da sensibilidade de cada um, tá, Rogério? Não dá para dizer que ela é padrão, né? Mas depende muito da sensibilidade de cada um. Eu acho que se isso vem para você ou para qualquer um de nós, né, uma sensação de que eu estou acessando um conteúdo que é meu do passado, isso é algo extremamente, você está em vantagem em relação aos demais, porque é algo que já está, a gente às vezes na vida, a gente tem dicas pequenas assim, de algo que pode ter acontecido conosco no passado e que está repetindo nessa vida presente. Mas para quem tem esse relance, essa cena abrindo, né, de uma forma mais escancarada, é um privilégio, porque saber disso também nos torna mais conscientes dos nossos processos. E saber disso não deve nos intimidar, nos colocar numa condição e dizer assim, então beleza, eu sou assim porque aconteceu tal coisa na vida passada, e a gente cruza os braços e fala, é meu karma, vou aceitar, né? Tá tudo certo. Na verdade, não é bem assim. A oportunidade que a gente tem de conhecer o que aconteceu no passado, ela é uma vantagem para que nós possamos melhorar aquilo, né? E nos fortalecer para que aquilo não aconteça novamente nessa vida. Então, agradeço pela oportunidade de ter acessado esse conteúdo, é meu, sinto que é meu, estou trabalhando nele para melhorar nessa encarnação. Se está vinculado a outros seres, né, a outras pessoas, né, que estão no meu convívio familiar, no meu contexto familiar, vai ficando talvez até mais difícil, porque como é que eu vou conviver com alguém que eu sei que foi meu algoz na vida passada, né? A gente talvez não tivesse condições de assumir um relacionamento, uma vida, um casamento, filhos, sabendo que de alguma forma nós nos maltratamos em vidas passadas ou eles nos maltrataram em vidas passadas. Essa relação, às vezes, ela fica bem complicada quando é claro para nós essas possibilidades, né? Então vamos ter calma nessa hora, né? E agradecer por essa oportunidade da gente acessar isso de uma forma mais aberta. Eu acho que isso é muito bom, mas tem que trabalhar isso aceitando, né? E agradecer pela oportunidade e criar condições para não se deixar acontecer de novo, né? Bom, aqui a gente estava falando já sobre a atividade dos médiuns, que então eles têm condição de acessar esses campos de informações relacionados aos corpos espirituais nesse sentido, né? E o que é feito ali então? Né? A gente faz essas transmutações, a gente faz as desimpregnações desses campos que estão mais polarizados negativamente, que normalmente sustentam esse desequilíbrio daquele assistido. Então, quando a Carla falar, não dá para chegar na apometria já de uma vez. Por quê? É interessante passar pela desobsessão, interessante e necessário passar pelo reiki. Todos esses trabalhos em conjunto, eles acabam lidando em condições um pouco mais... A desobsessão, por exemplo, ela vai acessar campos necessários que talvez na apometria a gente tenha demora um pouquinho mais para acessar, né? Então, quando a Carla entrega para nós um assistido que já passou pela desobsessão e que chega até nós, eu vou dizer para vocês que o caminho fica um pouquinho mais aberto, assim, como se nós pegássemos um terreno e que a gente tem que criar nele condições de plantio. Então, nós vamos retirar tudo aquilo que está ali, são as ervas daninhas, os obstáculos, a pedra, a terra ruim e tal, e vamos preparando. Digamos que a desobsessão faz esse trabalho. E aí, quando veio para a apometria, que é uma continuidade desse atendimento, a gente consegue acessar e entregar esse campo de alguma forma um pouco mais fértil, um pouco mais florido, como uma continuidade, é um trabalho em conjunto, tá? Por isso que é importante o que a Carla falou aqui no início, sobre os caminhos para se chegar nesse atendimento, né? E aqui a gente lembra o seguinte, a gente acessa, né, às vezes, não o que a gente quer, não o que às vezes o assistido traz como um desejo. Eu quero que seja visto exatamente isso, né? Entendamos de novo, né? Tudo aquilo que vem para nós é de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento para aquele momento, para aliviar de alguma forma. E lembrem,
é sempre como aquele remedinho. Olha, vou te dar um remedinho agora para tirar de você todas essas angústias temporárias que você está passando, e a partir daqui você cuida um pouco mais de você, para que você também possa avançar melhor, né? Não voltar a ter essas... Porque uma vez desligado, gente, olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente pensa assim, eu estou com um obsessor. Vocês acham que no plano espiritual, mesmo que negativado, mais estruturado, a gente teria um obsessor dedicado só para nós? A gente, às vezes, é muito corajoso de dizer isso. Tem o meu obsessor, a gente até adota, né? Coloca nome, inclusive, né? Meu. Então, que isso também não seja para nós uma ideia de que... E eu vou dizer para vocês uma coisa. O trabalho que a gente faz, eu tenho certeza que a Carla também, dentro da desobsessão, existe uma coisa chamada auto-obsessão. Vocês já ouviram falar? De que eu dou conta de fazer os tragos comigo, não precisa de ninguém, não precisa de um obsessor para fazer esses tragos. Pensamento recorrente, ideias que vão, de certa forma, calcificando também a minha estrutura, são ideias e ideações que me permite algo muito interessante, que é o processo auto-obsessivo, né? E eu vou dizer para vocês, assim como não sou só eu que estou dizendo, né? Vários outros palestrantes, estudiosos já disseram que nós estamos num processo de muito mais auto-obsessão do que... É como se os obsessores chegassem aqui e falassem, não preciso fazer nada, ele já está fazendo os tragos, já nada com ele mesmo, né? Só vou aqui aproveitar essas energias que ele está liberando, porque ali a tendência é tão grande, está tudo certo já, né? Nós conseguimos fazer isso, né? Então, esse trabalho aqui, dentro da apometria, ou desobsessão, o reiki faz é uma modulação, é como se fosse o equilibrante, aquele momento em que a gente chega desestruturado, buscando esse recurso, buscando esse socorro, vem, né? Mas é um remedinho temporário. Agora que você despertou, a tua energia está outra, estou vendo até a sua luz, aquela camadinha que estava lá empoeirada, estou vendo ela, né? Vai para casa, mantém essa vibração, conserva isso, semana que vem você volta e abre essa luz aí mais adiante, né? E vai estar. Eu costumo dizer que a desobsessão é um caminho para que a pessoa consiga respirar, né? Porque às vezes a pessoa chega na casa, ela não tem nem condição de respirar direito, não tem condição de tomar decisões, nada. Então a desobsessão é o caminho que vai te dar aquele auxílio para você respirar e não querer que a casa espírita respire por você, né? Então depende mais de vocês do que do trabalho. Isso, depende mais de nós do que do trabalho, exatamente. Aqui mais um pouquinho, como é que se dá esse tratamento? Então, a abertura dessas frequências, que são a abertura desses corpos espirituais, onde estão esses registros, esses desequilíbrios. E normalmente, gente, a gente tem muita coisa de vidas passadas, sim, muitos traumas que ficam criando uma ressonância que nos alcançam de alguma forma. E aí, lembrando de novo, que a gente não muda aqueles fatos que causaram esse trauma, mas a gente faz a mudança das percepções. É como se o meu olhar pudesse ser diferente para o mundo a partir dessa liberação desses vínculos aí com essas questões mais traumáticas. Aqui já fomos. Bom, como é que a gente reage quando alguém briga com a gente, ou discute com a gente, ou dá uma bronca? A gente tem essas reações ali, sinto raiva, não precisa ser todas juntas, né? Mas uma delas, se alguém já sentiu, né? Tristeza, frustração, medo, sentimento de injustiça, quero me vingar, desejo mal, fico revoltando essa cena, me enchendo de razão, alimento de ressentimento, grito, uso linguagem ofensiva. E às vezes a gente também consegue fazer isso aqui, ó. Quem lê? Perdoa, né? Perdoar. Faço isso frequentemente. Bom, isso é muito bom. O perdão, gente, ele é algo que acontece antes da gente se revoltar. Então, eu não tenho que brigar, não tenho que romper relações para depois pedir perdão ou para perdoar alguém. Né? O perdão, ele é algo prévio. Eu já estou investido nesse poder de perdoar. Então, antes que aconteça algo comigo, eu já perdoei. Vocês acham que eu consigo fazer isso também? Não consigo.
Mas à medida que a gente vai tomando consciência, vai liberando um pouco mais, né? Esses dias a gente estava conversando sobre uma questão de trabalho e apareceu um conflito, né, em que eu estava envolvido, mas ao mesmo tempo sim. E uma pessoa tentava me provocar para que eu pudesse também tomar um partido, né? E eu disse, olha, calma, as coisas vão acontecer como tem que acontecer, está tudo bem, né? A gente não tem aquilo que está ao nosso alcance, a gente consegue fazer, né? Aquilo que não está, a gente não consegue e não vai fazer nada. Então eu não mudo o estado de consciência de ninguém, eu não mudo. O que eu posso fazer é trazer a minha paz, a minha tranquilidade para que, diante disso, as coisas possam ser mais tranquilas para mim. A gente briga por aquilo que a gente não consegue mudar. Eu vou brigar com o outro porque eu tenho que mudá-lo, tento fazer a mudança nele, porque eu só consigo perdoar se ele mudar. Se ele não mudar, eu não consigo perdoar. Depois, eu não trouxe aqui impresso, mas a gente tem a oração do perdão, que ela é muito interessante para a gente poder também ter esse estímulo para a gente perdoar. E quando a gente faz a oração do perdão, ela não é para essa vida, e nem preciso colocar, lembrar o nome de ninguém. A gente faz ela como se fosse algo que eu estou projetando e buscando até mesmo em experiências passadas que possam ainda interferir na minha existência, né? Porque a gente não tem consciência de tudo, ainda bem. Então o perdão ele fica como uma dica também, né? Para a gente poder trabalhar isso. Mais aqui. O nosso trabalho, gente, ele só vai atingir o objetivo se nós, assistidos, né, cada um de nós, fizermos a nossa reforma íntima. Quem já ouviu falar dessa reforma íntima? Porque essa reforma íntima só começa, ela nunca termina. O lugarzinho aqui está sempre precisando de uma melhoria, né? É o nosso. 11 anos. Trabalhar harmonicamente. O que é trabalhar harmonicamente? É vir para o centro, ou vir para uma atividade espiritual, ou, né? E que a gente tenha harmonia entre os colegas. Não posso ter uma diferença aqui. Como é que vai ser meu trabalho se eu tenho uma diferença com o meu colega de trabalho que está na mesma sala que eu? Trabalhar harmonicamente é ter esse equilíbrio, né, dentro do trabalho. Que a gente esteja sempre ligados a Deus. Aí, de novo, aquele pensamento, a consciência convergente, né? E se a gente fizer as nossas orações? Quando a gente faz as nossas orações, e aí a gente pensa assim, mas eu nunca consigo falar nada, não consigo fazer uma orientação espiritual, não consigo um encaminhamento. Talvez falta um pouco dessas orações, um pouco de leitura. Quando a gente tem isso, a gente é intuído pela espiritualidade, para que a gente possa também falar um pouco mais amorosamente, alcançar, às vezes, o íntimo, o coração, né, daquele que está ali, né? E uma coisa também muito importante que a gente tem que considerar quando a gente faz um trabalho de desobsessão, que vê um obsessor, alguém que está ligado a nós, ou ligado a um grupo, a gente tem que entender que aquele sujeito que está ali manifestado, ele também tem uma história. Ele veio de um lugar extremamente negativado. Ele também tem. E a gente tem que respeitar e dizer para ele assim, meu irmão, eu sei exatamente o que aconteceu com você. Eu reconheço o seu caminho. Eu reconheço o seu esforço de superar todas essas adversidades. Você está aqui hoje como um presente divino para você e para mim também. E para nós também é um processo de ajuda, gente. Fazer um encaminhamento, ter uma conversa com uma entidade, ter uma conversa com aquele que talvez esteja mais necessitado, é uma oração para nós. Muda. Quem é que consegue fazer uma oração e xingando ao mesmo tempo? Você muda completamente. Todas as suas moléculas, todas as suas células estão vibrando intensamente naquele propósito. Não dá para ser diferente. Não dá para ser, eu estou lixando a unha, lendo alguma coisa, falando algo. Não dá para ser verbal, não dá para ser só da boca para fora. A gente tem que estar dentro do coração dessa amorosidade. Senão não vai. Não vai. O que é um campo de proteção, gente? A oração é um campo de proteção, a nossa fé é um campo de proteção. No que eu acredito, né? Não dá para vir aqui e sentir que a gente está desestruturado, está sem proteção. Tudo isso representa algo muito importante para nós. Eu preciso sair dessa casa, depois do meu trabalho, melhor do que eu cheguei aqui. Não dá para eu sair daqui esgotado, sabe, cansado. A gente pode fazer algo melhor por nós mesmos, né? E por último, e não mais importante, qual é a nossa intenção quando a gente está fazendo um trabalho mediúnico? É muito bom estar lá no gato, porque todo mundo tira foto, coloca na rede social, as pessoas me veem, e isso é bem bacana, né? Qual que é a nossa intenção? Diga.
que a gente pode chegar e fazer essa apometria. Esse é o nosso serviço. Hoje o tema apometria está bastante difundido. A gente vê bastante nas redes sociais também propostas clínicas, terapêuticas, de várias vertentes, né? Claro que dependendo aqui agora do finalzinho da intenção que o apômetra tem, né, em relação àquilo, se é só receber, pode ser cobrada, ela pode ser caritativa, né? Aqui a gente faz caritativa, né, mas já pode ser cobrada também. Mas não é um dom de Deus, a mediunidade, pode ser cobrada. Mas existem técnicas, né? Eu não digo que se vai fazer uma desobsessão dentro de uma clínica particular, né? Isso não é recomendado. Pode ser que tenha quem faça, pode ser, mas aquilo não pode ser cobrado. Se algum terapeuta que cobra pela apometria e fizer um encaminhamento espiritual de um obsessor, naquele dia ele tem que dizer: meu amigo, eu quero te dizer o seguinte, eu não vou poder te cobrar hoje, porque hoje eu encaminhei uma entidade que estava contigo, exercício da minha mediunidade, então eu não posso te cobrar nada. Mas isso é uma consciência de cada um. Existe, para nós, apômetras, né, que estudamos um pouco sobre isso, existe um código de ética também, para que a gente possa praticar isso de uma forma bastante tranquila, segura, oferecendo para o assistido também a mesma segurança. Sim, todos podem ser tratados pela apometria. A apometria não tem limite de assunto, de tema, de necessidade que possa ser tratado. Todos os temas podem ser tratados pela apometria, são tratáveis, né? A responsabilidade do apômetra e também daquele que vem buscar uma assistência, elas formam um conjunto. O assistido não pode vir em busca de um milagre e nem o apômetra pode também entregar a promessa de um milagre, de uma transformação, né, de uma mudança radical. Não sei se eu te respondi. Tá? Você não pode perguntar de novo. Então, falando da intenção que a gente tem quando a gente faz o trabalho mediúnico. A intenção, o que seria uma boa resposta para essa pergunta? Qual a sua intenção quando você faz o trabalho dentro da casa espírita ou qualquer que seja? Qual seria uma boa resposta para isso? Auxiliar o próximo. Auxiliar o próximo. Encarnar, desencarnar. Quanto mais próximo a gente chegar da palavra, né, da expressão amor, eu faço isso por amor, né, mais carregada a nossa intenção vai estar desse propósito livre, né? Eu não faço para aparecer, eu não faço porque eu gosto muito de uma vizinha que vai, de um vizinho que vai, ele me dá carona e parece que vai rolar uma paquera ali em algum momento. Tudo isso, gente, são intenções que vão permeando o trabalho, e isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou para dar assistência para aquela pessoa porque eu sei que ela é bonita, ou então ela é rica, ou então ela pode me dar um trabalho posteriormente. Cuidado com as intenções que a gente emprega no nosso atendimento apométrico, no nosso atendimento espiritual. A nossa intenção tem que ser o mais próximo do amor possível. Já foi. Bom, a quem nós auxiliamos na apometria ou qualquer trabalho de desobsessão? Quando a gente fala assim, a Márcia ela veio para ser assistida no trabalho de apometria, então eu auxiliei a Márcia. Mas quando eu auxiliei a Márcia, eu não trabalhei ali alguns campos, algumas questões que estavam colocadas, poderia ter algumas energias vinculadas a outros desencarnados ou outros encarnados. Trabalhei ou não trabalhei? Se eu fiz isso, eu auxiliei a Márcia e auxiliei aqueles outros também que estavam ali. Tá? Então, o auxílio também, quando a gente faz, não é só para o assistido que vem buscar o tratamento. A gente também tem que pensar que nós estamos trabalhando num campo espiritual vasto e que tem várias ligações ali sendo também acompanhadas, assistidas e trabalhadas. Esse é o alcance de um trabalho espiritual. Então, não tenhamos essa consciência. Toda vez que a gente faz uma assistência espiritual, eu não estou ajudando só o assistido encarnado que está ali, né? Mesmo quando a gente termina, eu estou só enxergando você, não estou mais enxergando o espírito e digo assim, você ficou bem, você está bem? E a entidade que foi embora também, né? E aquela que talvez ela estivesse, como a gente não tem um obsessor exclusivo para nós, ela poderia estar ligada a outras 2 ou 3 pessoas que não vieram no centro aquele dia, mas encaminhando esse obsessor, a gente também não beneficiou aquelas outras pessoas dos quais eles estariam ligados? Sim ou não? Sim.
Encaminhamos, ajudamos aqueles que nem procuraram o centro. Uma pessoa que pode morar até em outro país, muito distante daqui. Então o auxílio, gente, num trabalho como esse, ele é muito grande, né? Numa estrutura familiar, né? Toda vez que a gente trata qualquer um de nós, o nosso clã familiar inteiro é tratado. Tenho certeza disso. Ninguém que vem buscar o tratamento aqui por si vai ser somente beneficiado individualmente. O benefício, ele é muito grande. Qual que é a nossa força para esse trabalho espiritual? Aí a gente tem uma continha aqui que é o seguinte: força que nós temos, contem com isso, que todos nós temos força física, que é a nossa massa física. Nós temos a força neuronal, que são os nossos neurônios funcionando, né? E nós temos a nossa força psíquica. São 3 forças que nós encarnados temos. Os espíritos desencarnados, eles têm força física? Não tem, né? Eles têm força neuronal? Neuronal não, porque também neurônio é só quem está encarnado que tem. Psíquica tem. Então nós estamos em vantagem ou desvantagem? Vantagem. Força física, força neuronal, força psíquica. A multiplicação de todas essas massas, de todas essas forças, ela só vai perder potência quando nós deixarmos as nossas desarmonias presentes no trabalho ou em qualquer lugar que a gente for. Então, se eu tenho esse tanto de força aqui, mas eu também tenho um tanto de desarmonia, pode ser que dê zero essa pontinha aqui. Então, cuidemos das nossas desarmonias. E quando a gente fala um trabalho apométrico, um trabalho de desobsessão, começa primeiro com aquele que está trabalhando. Começa primeiro com o trabalhador. Porque se eu estou em desarmonia, as minhas forças juntas não vai dar muito certo. E existe ainda aqui nessa ponta uma potência que a gente coloca, que é quando a gente está ligado a Deus. Porque nós nunca trabalhamos sozinhos, ou trabalhamos? Não. A gente sempre tem as nossas equipes espirituais. A gente está ligado a Deus. A gente diz que é uma das nossas proteções estar ligado a Deus. Então, se nós temos todas essas forças, potência a Deus, baixas desarmonias, nosso trabalho é muito poderoso. Flui, acontece, funciona. Tudo bem aqui, entendeu? Então, gente, força física e força neuronal, nós estamos em vantagem. Tá? Porque os desencarnados também têm desarmonias. Né? Também têm desarmonias. Mas que as nossas sejam menores que as deles. Essa é a nossa oração do dia. Que a minha desarmonia seja menor do que a do meu obsessor. Para que a minha força física e neuronal seja capaz de me manter equilibrado, de me manter focado, de manter presente naquilo que eu estou fazendo. E Deus, gente, não escolhe aqueles que estão preparados, mas Ele prepara aqueles que são escolhidos. Todos nós que estamos aqui, a gente estudou, tem mais 6 pessoas que não estão aqui, o grupo de apometria é formado por 10 pessoas, e todos nós, a gente entendeu isso ao longo desse caminho. O grupo começou no estudo com 25 pessoas, né? Somos 10, somos sobreviventes, né? Aqueles que realmente resistiram. O estudo de apometria, ele é um estudo longo, ele é um estudo demorado. A gente tem que trazer muitos conceitos teóricos para a gente poder começar a prática, né? E esse grupo está de parabéns, porque são pessoas que conseguiram passar por todo esse treinamento, resistiram a todas as tentações e se consolidaram, né, como trabalhadores. E o trabalho, ele não está assim, pronto, agora já estudei, já sei fazer as coisas, não preciso fazer mais nada. A gente sempre discute no grupo, o trabalho, o estudo só começou. Não tem momento nenhum. Quando a gente pega um profissional de qualquer área da saúde, de uma área técnica, que ele está sempre investindo em conhecimento, em estudo, é aquele que está cada vez mais também trazendo mais conhecimentos, modernizando as suas fórmulas de atendimento. E nós também fazemos isso, né? Constantemente. Então, ninguém foi escolhido porque estava preparado, né? Mas a gente foi preparado e a gente se sentiu também escolhido. Aqui é uma mensagem, né? Para a gente dar uma olhadinha, já estamos acabando, tá, gente? Para a gente, não sei se está tudo certo aí. Querem fazer perguntas até aqui? Pode encerrar, que aí eu vou preparar lá para os trabalhadores, aí você fica com o pessoal, aí eles ficam à vontade. Eu vou só ler essa mensagem com vocês aqui, para a gente poder ir finalizando. A gente lê junto. Bom, aquilo que a gente já compreendeu, né? Aquilo que já compreendemos, o que realmente possui, não se pode transferir. E o que é isso? A gente não está falando de matéria
material. A gente está falando de felicidade, de riqueza, de conhecimento, vontade, o amor, não pode ser adquiridos fora. Não podem ser dados, mas somente recordados. São bens inalienáveis do ser e, por isso, patrimônio natural de todo ser humano. A gente falou até aqui agora de desarmonias do passado, de situações de traumas, mas nós também não tivemos lembranças positivas. Nós também não tivemos uma riqueza de consciência que nos fizeram, nos transformaram no ser que nós somos até agora. A Márcia disse, pensar alguma coisa positiva, cancelar algo negativo, mas Sereno disse isso também. A ideia é de que a gente também vá percebendo que nós não somos só desarmonia, que nós não somos só trauma, nós também somos alegrias. Tá? Porque vir aqui para o centro eu disse, não porque você foi algo muito ruim no passado, porque você só destruiu, você só... Isso, gente, é algo que a gente tem que mudar um pouquinho, para que a gente também consiga trazer aquilo que está evoluído em nós, que está no passado adormecido, para a vida presente. História é essa da gente pensar só no que a gente fez de errado. História é essa da gente pensar só naquilo que está ruim em nós. Então, esse é o momento que a gente também tem de perceber isso. Eu não sou só esse elemento negativo, eu não sou só essa desestrutura, eu não sou só esse elemento de sombra, né? Eu também trago a minha luz. Lembra aquela luz que está lá afogadinha ainda? Isso tudo, gente, é uma lembrança que a gente tem que trazer para a nossa vida presente. Não dá para a gente pensar só que a gente é erro, né? Nós somos muita luz. Ó, e nenhuma política, religião, sistema filosófico pode transformar a sociedade. Somente uma revolução individual, um renascimento psicológico, um restabelecimento do ser, poderá conduzir a um bem-estar planetário, a uma civilização mais inteligente, mais verdadeira, mais feliz, e assim a gente vai ser liberto, né, para sempre daqueles conflitos, da dúvida, do medo e da dor. A gente vai deixar aqueles corpos espirituais que estão mais ligados à materialidade, as condensações negativadas, e vamos viver essa experiência lúdica, essa experiência átmica, mais próximo da nossa luz. Mas isso não é um processo que vai acontecer de que alguém de fora venha fazer por nós. É a nossa transformação individual, é o nosso movimento único. Só eu consigo fazer isso por mim, né? E estamos fazendo, né? Estamos muito bem assistidos e parabenizo vocês por esse movimento, né? A gente está fazendo algo por nós mesmos. Eu acho que agora, no fim, tive que vencer a mim mesmo, reconhecer e enfrentar a minha parte mais obscura. Metade de mim é luz e a outra metade também quer ser. Então, que a gente também tem essa frase, uma ideia, né, de que a gente não saiu de algum lugar sem reconhecer o que nós somos. Nós trazemos essa porção luz. Então, metade de mim é luz e a outra metade também quer ser, mas sem brigas, né, sem esse esforço radical, que isso aconteça de uma forma natural, leve, né, e todos nós estamos nesse processo juntos, né. Poderíamos dar aqui depoimentos, poder dar o meu depoimento, a transformação com a cometria. Talvez não cabe em outro momento, gente, mas eu queria muito deixar para vocês essa mensagem. Acho que movimentei algumas coisas aí. Fico à disposição, o nosso grupo está aqui, para que vocês também possam trocar mais ideias e fiquem à vontade aí para